dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de abordar uma das formas de construir o conceito de potência de um número real. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o famoso cucocô, que é curtir, ou seja, deixa o seu like, aproveita e faz isso agora que você já não esquece. Comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas, apresentando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que está precisando de uma ajuda em cálculo. Além disso, eu vou pedir para que você clique no sininho, se inscreva e ative as notificações. Dessa forma, toda vez que sair um vídeo novo, você será avisado. O objetivo desse vídeo, em particular, é discorrer brevemente a respeito da construção da função potência, ou seja, da potência com um expoente real. Então nós vamos observar, inicialmente, que se f e g são duas funções contínuas definidas nos reais, aqui eu estou trabalhando com funções de uma variável, tais que a f de r é igual a g de r nos racionais, então elas são iguais em todos os reais. E esta afirmação se deve do fato da densidade dos reais, porque para todo número real eu consigo estabelecer uma sequência de racionais que convirja para ele. E aí, utilizando a continuidade da função, se eu tenho um número real x e eu tenho uma sequência xn de racionais que converge para x, então a imagem dessa sequência tem que convergir para a imagem de x pela função f. Mas como a imagem da sequência xn, tanto na f quanto na g, são iguais, então na hora que eu for observar o limite, eu vou concluir que a imagem da f é igual à imagem da g. Isto posto, eu quero observar um primeiro teorema que eu não irei demonstrar. Este teorema diz o seguinte: seja A um número maior que zero, diferente de 1, um número real qualquer. Então, eu consigo uma única função f definida e contínua nos reais, tal que f de r é igual a elevado a r para todo racional r. E esta função é que vai me possibilitar definir a função potência. E a definição que eu adoto da função potência é a seguinte: seja a maior que zero, a diferente de 1 e f como no teorema anterior. Eu vou definir a potência de base A e expoente real x por a elevado a x. E isso vai ser f de x, que vai ser, na realidade, a extensão dessa função f de r, quando agora eu considero todos os reais. A função f, então, definida por f de x igual a x, é chamada função exponencial de base A. É claro que, nesse caso, a base eu estou considerando um número positivo diferente de 1. Com esta função, nós podemos demonstrar algumas propriedades considerando reais a e b, ambos positivos, diferentes de 1, e x e y quaisquer. Então veja, a propriedade que eu tenho é a seguinte: quando eu estou fazendo o produto de duas potências, eu conservo a base e somo o expoente. Quando eu faço uma potência elevada a outro número, eu conservo a base e multiplico os expoentes. Quando eu tenho um produto de a vezes b elevado ao mesmo expoente x, então isto fica a elevado a x vezes b elevado a x. Se o a for maior que 1, então a função é estritamente crescente, e se for menor do que 1, então a função é estritamente decrescente. E isso pode ser observado nesses dois gráficos. A função f em verde é a função 2 elevado a x, e a função g em azul é a função meio elevado a x. Então, quando a base é maior do que 1, eu tenho uma função crescente. Quando a base é menor do que 1, eu tenho uma função decrescente. E vamos fazer alguns exemplos, então, para trabalhar com essa ideia de função potência. A primeira é avaliar o valor de 2 elevado à raiz de 2. Então, perceba, se eu tenho um número real, raiz de 2, isso implica, então, que 2 elevado a alfa é 2 elevado à raiz de 2. Mas o alfa é aproximadamente 1,4142. Aqui eu estou fazendo uma aproximação por falta. E, portanto, 2 elevado a alfa, que é 2 elevado à raiz de 2, vai ser aproximadamente, quando eu calculo esse valor, 2,39.
665. E aí, quando eu falo que eu estou fazendo uma aproximação por falta, é porque na realidade raiz de 2 é 1,41, 42 e tem mais alguns números. Quando eu faço um truncamento desse tipo, eu estou dizendo que eu tenho uma aproximação por falta. No segundo exemplo, eu vou supor que a é maior do que 1. O que eu quero verificar é que o limite da função a elevado a x, quando x tende a mais infinito, é mais infinito. E o limite da função a elevado a x, quando x tende a menos infinito, é zero. O que é necessário que a gente lembre é que há um vídeo nesse canal no qual eu mostro, quando eu estou trabalhando com sequências, que o limite da sequência a elevado a n, quando n tende a mais infinito, é mais infinito. Inclusive deve estar aparecendo um card desse vídeo no alto da tela. Então, termina de assistir esse aqui e depois vai assistir esse cujo card apareceu agora. Isto posto, esta afirmação me permite então demonstrar agora estendendo esta ideia para funções. Então, pensando primeiro na sequência, o que eu tenho aqui, dado ε maior que zero, existe um n0 natural, tal que a hora que n for maior que n0, isso automaticamente diz que a elevado a n é maior do que ε. E aí perceba, aqui o que eu escrevi apenas foi a definição do limite de sequência sendo infinito. Agora, eu sei que o a é maior que 1. Então, como a elevado a x é uma função crescente, o que eu posso dizer é que se x for maior que um número natural qualquer, desde que ele seja maior que n0, isso implica necessariamente que a elevado a x é maior que a elevado a n, que por sua vez é maior do que ε. Então perceba, dado um determinado natural, se x for maior que este natural, a elevado a x é maior do que ε. Mas essa é precisamente a definição formal de limite infinito. Portanto, o limite para x tendendo a infinito de a elevado a x é mais infinito. No item B, eu vou fazer uma ligeira mudança de variável. Eu vou chamar x de menos u, o que é equivalente a dizer que u é igual a menos x. Então, se x tende a menos infinito, isso implica que u tende a mais infinito. Então, agora, quando eu for calcular o limite para x tendendo a menos infinito de a elevado a x, isso é o limite. Para u tendendo a mais infinito, de a elevado a menos u. Mas isso é o limite. Para u tendendo a mais infinito, de 1 sobre a elevado a u, que eu posso escrever como limite para u tendendo a mais infinito, de 1 sobre a elevado a u. A elevado a u, quando u tende a mais infinito, dispara para mais infinito, como nós vimos no item anterior, e portanto 1 sobre uma coisa que vai para o infinito dá 0. E isso então encerra a nossa demonstração, porque é o que nós gostaríamos de demonstrar. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima!